O que faz diferença entre religião, né? Ou seja, ordem moral, ou seja, ética, né? Religião sempre existe, sempre existiu, a força de Deus. Deus atua através dos seus membros, usando como instrumento, veículo, e operar milagres, operar atos misteriosos, que normalmente é difícil explicar através da nossa mente ou nossa inteligência, porque está algo sobrenatural, sobre misteriosos. Este é o valor da religião. Isso, quando vocês lerem o ensinamento da missão, sempre aparece. Religião é milagre, relação do milagre e de Deus. Então, isso está em toda parte do mundo, né? Por exemplo, no cristianismo, que vocês conhecem melhor do que a gente. Em primeiro lugar, precisa entendimento do ensinamento. Conhecimento sobre teologia, sobre assuntos de Deus, né? Depois dedicação, ou seja, depois prática, né? Ou seja, caridade, como eles falam. Mas aí ainda não basta. Isso é o primeiro passo. Mas todos os religiosos que faz maior esforço, maior dedicação, aprimoramento, para chegar ao ponto de comunhão com Deus. Por isso, para ser considerado como homem santo, né? Além desses dois itens, que exigência é do milagre, acontecimento do milagre. Né? Para ser santo, eles atribuem isso, né? Precisa mínimo 3 milagres que é operado durante a vida, através do homem santo. Por quê? Porque quando acontece milagre, isso prova que Deus estava agindo com ele. Deus estava junto com ele. Ou seja, Pai do céu estava com ele. Quando vocês lerem Bíblias, mesmo no Antigo e Novos Testamentos, tem cheio de ocorrência dos milagres. Tem algumas coisas quase absurdas, né? Através do nosso raciocínio. Parece uma história inventada. Mas isto é realmente como prova, né? Que Deus estava com o homem, agindo com o homem, para mostrar a presença dele para toda a humanidade. Porque, lendo o ensinamento do Meisama, sempre chega no ponto para solucionar todos os casos do problema do ser humano, ou seja, sofrimento do ser humano, sempre chega a ponto que o ser humano tem que chegar à conclusão, ou seja, tem que acreditar a Deus, ou seja, tem que saber a presença de Deus. Senão não vai resolver nada. Para eliminar o mal, também é por causa da presença de Deus. Outro dia estava comentando, no mundo inteiro, devido à aproximação da era do dia, tem muita ocorrência dos corrupções, né? Em toda a área. Não é só aqui no Brasil, mas toda parte do mundo. Aí, lendo o ensinamento sobre esse assunto, Meisama fala, apenas, né, para resolver isso, o homem chegar ao ponto que acreditar a presença de Deus. Porque não acredita, então, para levar vantagem, ele só acha que tem inteligência suficiente para enganar os outros e para levar vantagem, né? Portanto, faz isso. No momento que o ser humano acredita que realmente Deus existe, né, ninguém faria isso. Só assim acabaria todo o sentido do mal. Mesmo no caso da doença.
a gente perde, enfraquece, ou seja, perde saúde. Mas aí tem que lembrar a presença de Deus, porque nós somos criados por Ele, né? É como a imagem de Deus. Então, quem criou o ser humano que tem poder para consertar, para animar? Isso é lógico, não é? Por exemplo, quando enguiça carro, onde vai levar? Fábrica, né? Fábrica de carro. Quem fabricou carro sabe consertar perfeitamente carro, né? Por essa razão, porque se um dia, eu acho que nunca vai chegasse ciência médica ao ponto de criar o mesmo jeito como o ser humano, que aí nós poderíamos entregar totalmente, né, confiando na mão deles. Porque aí tem capacidade de curar todos os tipos de doenças. Mas enquanto não chega isso aí, que a gente tem que lembrar a força de Deus, a mão de Deus, pedir a Deus para que Ele restabeleça a nossa saúde, né? Resolva nossos problemas. Assim surgiu Jorei, né? Jorei, portanto, não é apenas para cura das doenças. Jorei é uma forma para despertar para a presença de Deus. Isso é o objetivo maior. Porque se todos os seres humanos não despertam para a presença de Deus, como é que vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra? É impossível, né? No momento que toda a humanidade acredite, reze, eleva pensamento para Deus e está em comunhão perfeita com Deus, aí sim, aí estabeleceria, em primeira vez, o reino de Deus aqui na Terra. Então, esforço do Meixo Sama maior, ou seja, o objetivo dele, a missão dele aqui na Terra, que dedicou para essa finalidade, né? Para tudo despertar o ser humano, para mostrar. Tem ensinamento que fala, mostrar a presença de Deus, né? Não tem outro meio. Isso seria a solução total. Então, Jorei também, nossa prática, também tem que ser isso, né? Nós somos instrumento de Deus. Então tem que entregar a mão de Deus para que Ele age através de nós, através do nosso espírito, nosso corpo, através das nossas palavras, que manifeste poder, né, invisível para outras pessoas, que mostrar a presença dEle. Quer dizer, isso é nossa missão. Só que muitas vezes a gente, antes de praticar alguma coisa, premeditadamente, né, a gente pensa, não acredita, não consegue fazer, não consegue entregar a mão de Deus. Então não faz, portanto não acontece. Porque isso é uma coisa quase tipo de aventura, né? A gente tem que entregar e fazer. Não medir, não pensar, não imaginar consequência. Apenas levantar a mão e ver o que vai ser o resultado. A gente falando esses dias sobre esse aspecto, que acontecendo alguns casos muito interessantes, que gostaria dar o testemunho, né? Por exemplo, o ensinamento do Meixo Sama, ele fala e contém luz, né? Porque está transmitindo a vontade de Deus, não é apenas palavras. O próprio livro, a própria letra tem luz, própria luz. Então, como prova disso, outro dia, um dos membros, que colega dele, né, estava muito dor de cabeça. E, naturalmente, a pessoa não acredita em nada. Então, simplesmente, colocou o ensinamento de Meixo Sama na cabeça da pessoa. Até aí está bom. Aí, de repente, sumiu dor. Isso foi uma surpresa em ambas partes. Quem praticou e quem recebeu essa graça. Entendeu?
Mas isso desperta alguma coisa. Não só a pessoa que pratica também, mas a pessoa que recebe. Esse assunto a gente estava abordando no aprimoramento, último aprimoramento, sexta-feira. Então, um dos membros também, ouvindo essa aula, praticou, disse que mais ou menos nessa circunstância, parece que foi no casamento, uma pessoa estava passando mal, quase estava desmaiando, aí criou coragem, né, para levantar a mão. Diz que até aí, já há muitos anos, nunca levantou a mão, mais ou menos circunstância desta. Porque acha, isso é uma coisa muito interessante, não levanta a mão, por quê? Porque acha que se não melhorar, como é que vai ficar? Já está pensando, preocupando o passado. Difícil conseguir entregar, né? Mas a gente falou tanto que levantou a mão. Acho que 2 minutos sumiu. A pessoa sentiu bem. Quer dizer, foi muito mais eficiente aquele joré que você recebe dentro do templo, né? Por quê? Porque aí tem uma lógica de lado de Deus, que essa pessoa não desconhece totalmente joré. Então, Deus, Espírito de Deus, ou seja, luz de Deus, atuou naquele momento, diretamente, e fez milagre. Para ele não é nada, não custa nada isso aí. Diz que ficou tão emocionada a pessoa, diz que beijou a mão da pessoa, agradecendo profundamente. Então eu acho que essas coisas que é importante, né? No momento é interessante. Não é só levantar a mão, não é só dar o ensinamento. Tem momento que a gente querer falar, não é? Vem uma ideia naquele momento, precisa falar, mas a gente não fala. A gente engole a palavra, achando que a pessoa não vai entender. Entendeu? Eu acho que esse é mal da nossa parte, né? Porque esse momento, Deus está atuando, né? Então vem aquela palavra, aquele pensamento sobre a pessoa naquele momento certo, aquela circunstância certa, para a gente falar. Entendeu? Então tem que criar coragem para abrir boca, né? Então aquelas palavras que a gente pronuncia exatamente entra naquele momento para a pessoa, o momento de despertar a presença de Deus, não é? Quer dizer, isso eu acho que essa atitude é muito importante. Todo momento, toda circunstância, onde estiver, né? Que servir, pedir a Deus, servir como instrumento de Deus. Deus que atue através da nossa mente, nosso corpo, né? Para beneficiar as pessoas, para despertar as pessoas, operando milagre, operando coisas misteriosas, sobrenatural. Então, esta pessoa é realmente, verdadeiramente instrumento de Deus. Mas a gente age na nossa conta própria. Isso é incrível. Nosso pensamento fica na cabeça, com muita preocupação e pouco de vergonha para fazer isso, levantar a mão, né? Que atrapalha. Mas quando a pessoa tem fé, é uma coisa muito interessante. A pessoa está passando mal, né? Você fala, você vem aqui, senta à frente, vou ministrar de orelha. Não fará nada. Mas normalmente, quase 100% a pessoa obedece. Uma coisa interessante. Porque já quando você abrir a boca, o Espírito de Deus está atuando. Não é que você está falando. Não pode enganar que você está falando. Não é. Por isso a pessoa obedece, senta direitinho, você levanta a mão, sem discussão. E quando melhora, quando dá resultado, que aí abre a boca, aí explica. Não pode inverter. Primeiro explicar sobre doutrina, sobre jorei, aí perde tempo, né? Não precisa de explicação. No momento assim de urgência, no momento próprio, a gente tem que agir, tem que pedir que o Espírito de Deus atuasse naquele momento, para todo mundo, para naquela pessoa. Aí vem
e acontece algo que surpreende a gente, né? Aí vê que Deus estava junto, estava conosco. Isso então cria uma fé mais convicta. Não é só acreditar a Deus, a gente vai saber que realmente Deus está conosco. Entendeu? Isso que é importante. Porque Deus é invisível, né? Mesmo a luz é invisível. Poucas pessoas que vê, enxerga. Mas para todo mundo é evidente, ou seja, enxerga, é resultado da luz invisível. Isso é interessante. Deus é invisível, não mostra, né? Não aparece, mas Ele aparece através do resultado, através do milagre, através do acontecimento. Quando a gente analisa o acontecimento, é inegável, né, a presença de Deus. Primeiro cria um ambiente gostoso, é diferente. Todo mundo fica alegre, começa a brilhar o rosto, né? Todos os mal-estar somem. E surge uma alegria do coração, amor para a pessoa. Tudo isso acontece de repente. Por quê? Estava a presença de Deus, a presença da luz de Deus, né? Então, através desse resultado, através da consequência da presença dele, que a gente sente, se não está muito ruim de cabeça, a gente dá para perceber. Tem gente que, mesmo assim, não acredita. Então, isso é fora da coisa, né? Eu acho que todo mundo que está presente aqui, que pode perceber com mais clareza, com mais nitidez. Só que precisa criar essa oportunidade, ambiente. Primeiro de tudo, é que a gente tem que querer, né? Tem que saber, vocês têm que procurar a Deus, ou seja, bater a porta. Então Ele abre a porta, mostra para vocês, entendeu? Isto vai ficar como um cajado para passar essa fase difícil do fim dos tempos. Quem que pode viver hoje em dia com maior tranquilidade, em paz, né? Esses tempos tão tumultuados, tão difíceis, né? Cada vez está ficando mais difícil, em todo sentido. Não tem segurança nenhuma, não tem estabilidade, paz é ameaçado em todos os lados, né? Sofrimento surgindo em todos os aspectos. Apenas a única coisa que pode segurar, pode dar uma segurança, é essa cajado, né? Que segurar a Deus. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber, cada um tem que saber, né? Tem que surgir dentro de vocês uma convicção imparável, uma fé bem firme, né? Mas através de quê? Através da experiência. Sem ter experiência é quase impossível. Sempre vive com dúvida, com insegurança. Mas para todo mundo, né, tem essa oportunidade, né, só para experimentar. No momento que você sai daqui, já começa a pedir a Deus para que dê a oportunidade. Entendeu? Porque Deus está esperando isso. Porque precisa muitos instrumentos que servem para Ele, para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Dois lados, né? O lado negativo também está, é como se fosse liberado. Ele está fazendo o máximo barulho, bagunça no mundo inteiro. O lado de Deus, divino, também está fazendo todos os esforços, né? Todos meios para ajudar as pessoas, para despertar as pessoas. Então, hoje, quase essa fase da grande transição, eu acho que é um momento único, né? Momento muito importante. Momento que a gente pode aproveitar, que dar um salto muito grande, que antigamente era da noite, poucos mestres, poucos religiosos
religiosos que conseguiam fazer. Mas todos vocês podem chegar a esse nível, né? Um dia para outro. Isso que a gente tem que acreditar. Não é? Justamente, Mesama outorgava poder, ou seja, luz de Deus, para nesse sentido. Né? Não é que só ele para fazer milagres, mas sim para fazer pessoas fazer milagres. Né? Para pessoas que conseguem canalizar a luz de Deus. Senão, como podemos salvar? Assim ele falava. Então eu acho que é uma coisa urgente nisso aí, né? E se vocês tiverem algumas experiências, testemunhos, né? Pouco a pouco contando, né? Divulgando para os outros, eu acho que assim que vai acontecer, a esperança de Deus, né? Para nós também é muito grande. Expectativa, né? É muito grande. Eu creio que no momento certo que vai surgir e vocês vão ter uma experiência maravilhosa que nunca tiveram até agora, né? Na vida de vocês.